A pirataria é boa? Interrogação. Por quê? Pra quem? É o que vai dizer o nosso mano Jiraya, do canal Jiraya, não é verdade? 1 milhão de inscritos. Não conhecia esse canal. Vamos ver qual é que é aqui o Jiraya. Jogadores têm que se sentir confortáveis em não possuir os seus jogos. Jogos do Switch ficam mais caros e passam a custar R$400 no Brasil. Benchmarks comprovam que de novo tem impacto na performance. BioWare defende DLC no dia de lançamento dos jogos. GTA 6 pode custar $100 ou mais e estabelecer novo padrão de preços na indústria. Eu podia ficar nessa por um bom tempo, mas a gente vai chegar lá. A primeira pergunta que eu te faço é: o que exatamente é pirataria? Eu também não sei direito, então vamos tentar definir o que é pirataria primeiro para entender quais são os benefícios e malefícios, o impacto na indústria, se é moralmente correto piratear ou não. Já podemos ir para outro vídeo. E principalmente o que motiva a gente a piratear. Não que eu tenha feito isso, mas bom. Enfim, por mais que a gente tenha tomado consciência só agora sobre o fato de que quando você mete R$350 no jogo, você não tá comprando o jogo em si, mas sim a licença para usar o software, saiba você que sempre foi assim, beleza? Mas no Super Nintendo não era assim não, porque tinha caixa, manual, cartucho e zaz. Então, tecnicamente, era exatamente assim. Volta lá pros anos 80, 90, quando seu papai te comprava um joguinho, tipo essa coisa linda, maravilhosa, deliciosa, que nossa, o salário que ele deixava na loja de jogos equivalia a todo o material físico, ou seja, a caixa, manuais, carcaça, chipset, etc, mais a licença para jogar. O jogo, a propriedade intelectual em si, não tá no pacote não, filho, isso pertence só à empresa que desenvolveu o jogo e a mais ninguém, salvo concessões. A diferença é que o sentimento de posse era palpável, né, já que a gente literalmente tinha o jogo na mão, ou seja, você podia emprestar o jogo, você podia alugar na escola, você podia fazer o que bem entendesse com ele, tô errado? Então, a resposta certa é: depende. E nessa voltamos à primeira pergunta: o que cacete é pirataria? Nunca é fácil definir pirataria de maneira global porque cada país tem suas leis, e pra ficar mais fácil entender, bora de exemplos. Em 84, depois que a Nintendo lançou o glorioso Famicom, a Big N fez um puta escândalo no parlamento japonês para que uma lei anti-aluguel fosse criada. Ou seja, lembra quando você ia na locadora e gastava 2 horas olhando as fitinhas pra pegar um DKC pela 20ª vez só porque sim? Pois então, se você morasse no Japão, não podia fazer isso de jeito nenhum. Devia estar cheio de locadora espalhada pelo Japão? Pô, sei lá, mano, talvez sim. O fato é que não tinha amparo da lei. Por mais que a locadora viabilizasse o acesso pra quem não tinha dinheiro pra comprar as fitinhas, tecnicamente a prática violava o tal do direito autoral. Pra ficar fácil aqui, imagina que você fez um jogo e pôs no varejo pra vender. Cada pessoa que se interessou em jogar comprava sua própria licença e GG. Eu ganhava por jogar, você ganhava pela licença vendida, o comerciante ganha partezinha dele também e todo mundo feliz. No momento que a locadora compra uma única licença e permite que milhares de pessoas usem o seu jogo sem comprar tal licença, entende que é prejuízo pra ti, pra quem pôs o jogo no mercado, tanto que a ideia de piratear jogos de empresas bilionárias, mas nunca jogos indies, segue essa lógica. E finalmente temos a definição de pirataria. É a reprodução ilegal de objetos ou conteúdos protegidos por direito autoral. A lei sobre isso no Brasil foi aprovada em fevereiro de 98 e lá diz: alguns vão dizer que é a preservação de jogos. Não é verdade? Já que as grandonas não estão ligando muito pra isso. Se fosse depender delas, alguns jogos clássicos teriam sumido no mapa. Enfim. Mas eu nunca disse isso. Na linguagem horrorosa das leis, né? Que tudo que possui direito autoral não pode ser reproduzido, copiado, distribuído. Mandou R$10. Bom dia, Crocró, te acompanho desde 2014, você é muito foda. Poderia reagir a esse vídeo do Jurandir Gouveia, dando exposed no cinema brasileiro?
produzido ou vendido com fins lucrativos sem a autorização do proprietário legal. Consegue entender o impacto que essa lei teria no Brasil se a gente respeitasse leis? Como a Nintendo não permitia que locadoras usassem seus jogos em comércio de aluguel, tecnicamente as locadoras operavam fora da lei quando alugavam Super Mario World pra você. E se isso já parece ruim, calma que vai piorar, porque assim, você reparou na parte da lei que diz reprodução? Isso implica que até emprestar o cartucho para um amigo sem o consentimento da Nintendo ou qualquer outra empresa, é só um exemplo, era ilegal. Afinal de contas, você comprou a licença para usar o software, mas o seu amigo meio que não. É claro que eu tô extrapolando a lei. Antes de continuar, vamos falar uma coisa aqui, deixar uma coisa muito clara, tá? Porque eu sei que de uns tempos pra cá apareceram chupa-rolas aí de empresa bilionária, né? Deixa eu defender aqui a todo custo, tá? Você tá pirateando. 10 milhões de abelha mandou Fala, 10 Galvão. reais. Fala, Bom dia, Galvão. Cross. Bom dia. Consegue sair daqui fora rapidinho? Bom dia. Consigo não. Deixa eu falar um negócio, cara, que é muito importante, assim. Cara, é muito louco, porque é o seguinte. Eu tô tentando pegar aqui a palavra que eu ouvi uma vez o cara falar. Que agora me fugiu da cabeça, cara. Que merda, me fugiu da cabeça. Mas enfim, vamos falar sobre pirataria aqui no Brasil principalmente, tá? Que é um negócio muito importante. De uns tempos pra cá, como eu tava falando, apareceram vários defensores chupa-pica de empresa bilionária. Seja a Microsoft, seja a Sony, seja a Nintendo, seja qual empresa for, tá? Vamos deixar uma coisa clara pra você que fica enchendo o saco de quem pirateia. Piratear é legal? Não, não é. É errado. É óbvio. Isso é consenso geral. Mas se você é brasileiro e tá criticando alguém que tá pirateando hoje ainda jogos, sabe que é um pouquinho de hipocrisia, não é? O nosso país, cara, ele foi moldado em cima da pirataria. O Brasil só teve acesso a jogos, a DVD. Lembra da época do DVD? DVDzinho? Todo mundo comprava, alugava DVDzinho. Lembra do DVDzinho roxo? Aqueles Paraguai que você gravava no seu PC mesmo e tal? O brasileiro só teve acesso à maioria dos eletrodomésticos, eletrônicos, videogame, por causa da pirataria. Então, por mais que seja errado, é lógico que pirataria é ilegal. Óbvio, todo mundo sabe disso. Mas o país foi moldado assim. O país teve acesso a muita coisa, né? Por exemplo, PlayStation 2, PlayStation 1. Mas principalmente PlayStation 2, que é um dos consoles mais lendários que já se passaram no mundo inteiro e principalmente aqui no Brasil. Você tem noção que hoje a probabilidade de você curtir God of War é por causa da pirataria? E por isso você teve acesso? Porque na época era quase que impossível comprar jogos originais, pelo menos para a maioria das pessoas. Então, a pirataria, ela tá presente na nossa vida, sempre esteve, na vida do brasileiro, então, minha Nossa Senhora. Não é? Então, como que eu aqui vou chegar e vou ser o arauto da justiça, o cara aqui que, nossa, olha como eu sou justo, olha, e discriminar as pessoas que pirateiam. Então, assim, uma coisa é eu hoje, que posso comprar os jogos, que ganho muitos jogos, ir lá e piratear um jogo, pô. Aí eu vou estar sendo cuzão. Faz o menor sentido. Agora, em determinado ponto da nossa vida, todo mundo já pirateou. Vou fazer uma pergunta pra você. Eu duvido você que tá me assistindo agora pelo computador aí. Eu duvido muito que o seu Windows seja original. Então essa galera que, tá pirateando, que não sei... Seu Windows é original, amigo? Você comprou o seu Windows? Eu duvido que você não craqueou. Eu duvido. O programa que você usa pra editar, Adobe, Sony Vegas, você pagou? Pagou lá 3, 4 mil nele? Duvido também. Então, todo mundo vai acabar caindo na hipocrisia se vir com esse papo de piratear, sou contra a pirataria, não é? Não tem como. Todo mundo, uma hora ou outra, pirateou ou vai piratear alguma coisa. Se é certo ou errado, daí nós podemos discutir. Na verdade, não, porque é errado. Agora, quem que vai ter o teto de vidro aí? Quem que não tem o teto de vidro, na verdade, sobre esse assunto, na verdade? Então a pirataria, ela moldou o país, cara, em relação a consumir alguns tipos de produtos. Isso é um fato, não tem como fugir disso. E aqui, mas ao pé da letra, é essa porra aí mesmo, tá? Então, pra fechar essa parte, pirataria é você adquirir a licença do uso de um jogo, por exemplo, e fazer qualquer coisa que o detentor da parada não deixe. É literalmente o cara que manda, e caso você desobedeça a lei, segundo o artigo 184 do Código Penal, é cana, doidão, detenção de 3 a 12 meses ou multa, e se você praticou a pirataria lucrando, a pena pode se estender pra 2 anos, e 4 se você continuar fazendo merda, beleza?
Quero ver meu advogado! E essa foi a parte que parece que eu tô do lado das empresas. Agora é hora de ver por que a pirataria não é exatamente ruim. E principalmente porque a pirataria não é roubo. Se comprar não é possuir, piratear também não é roubar. Eu não faço ideia de quem disse a tal frase que viralizou nesse último ano, e nem sei se a pessoa disse isso com base na lei ou só como resposta à Ubisoft pelo caso The Crew. O fato é que o trecho piratear não é roubar é 100% real. Mas contexto primeiro, né? Pra quem não sabe, The Crew foi um jogo de corrida barra MMO lançado em 2014 a $50 na versão básica. O jogo rodava exclusivamente online através dos servidores da Ubisoft, e justamente por isso, em 2024, a empresa decidiu não só fechar os servidores que mantinham o jogo funcionando, como tirou o título da biblioteca de cada imbecil que comprou a porra do jogo. E no caso é imbecil culposo, sem a intenção de ser. Evidente que o caso gerou revolta, né? Até eu que nem comprei essa merda fiquei puto, imagina quem comprou. Mas a grande questão que esse caso evidencia, principalmente pra quem curte mesmo videogame, pra quem entende a importância da história, de tudo que foi construído no passado pra chegar até os dias de hoje, é a fragilidade da preservação. E essa parte me deixa realmente puto, porque eu sei que tem muito FDP por aí que é totalmente contra a emulação, independente da geração. E já vou avisar que isso não faz absolutamente nenhum sentido, ok? O museu da Nintendo usa emulação, o SNES Classic funciona através da emulação, o PS1 Classic nunca escondeu que usava emulador também, e por aí vai. Ah, mas eles possuem os direitos, então eles podem. Você até tá certo, mas pela metade, tá vendo esse cartucho aqui? Então eu comprei a licença pra usar o game que tá gravado na ROM desse cartucho, ok? Se porventura a placa enferrujar, estragar, quebrar, sei lá, qualquer coisa assim, legalmente eu posso fazer a dump da ROM que tá no cartucho, pode chamar isso de backup também, e usar esses dados pra jogar literalmente onde eu quiser. A lei me garante isso. E qual a importância disso tudo? Pô, eu já disse, né? Preservação. A Video Game History Foundation publicou o primeiro estudo sobre a disponibilidade atual de cada jogo lançado nos Estados Unidos. Atual no caso 2023, né? Mas acredite você ou não, 87% dos jogos não estão no mercado, mano. 87% da história dos games você basicamente não tem acesso sem a pirataria. Claro que você pode aceitar pagar um barão numa fitinha surrada no Mercado Livre, né? Ato esse que não remunera o dev do jogo, tá? Só pra lembrar aqui. E se você estender isso pra outros países, principalmente o Japão, que fez zilhões de jogos que nunca saíram do país, esse número de 87% vai subir muito mais, não tenha dúvida disso. E graças ao que a gente tem acesso a esses 87% ou quase, graças àquela pessoa que comprou a licença pra jogar, em algum momento fez o backup do jogo e disponibilizou na internet, mano, ou seja, graças à pirataria. Se você fosse depender da Nintendo, da Sony pra jogar aquele seu jogo de infância, jogo obscuro que quase ninguém conhece, amigo, você tava na merda. E apesar de eu falar de Pokémon, Mario Pokémon às vezes e um pouco de Mario também, foi por causa da emulação que eu tive acesso a jogos que eu jamais vi em qualquer locadora, camelô, loja, enfim, nada. E foi jogando e trocando informação sobre esses jogos que eu conheci muita coisa boa, cara, que fez eu me sentir um tiquinho preparado pra falar sobre games aqui no YouTube, ainda que eu tenha falhado de certa forma. Mas Giranha, eu vi naquele comercial da MTV que pirataria é igual roubo. Engraçado porque não é isso que a lei diz. Pokémário. Segundo o artigo 157, roubo é subtrair coisa móvel alheia. Se você entrar numa loja agora, pegar a mídia física do Zeldinha e sair correndo sem pagar, aí você roubou. Se você comprar 3x10 no seu Roberto, você roubou. De quem? Você pagou 3x10? 10ão, né? Caso tenha pago, você não roubou. No máximo, você violou a lei de direitos autorais, que são crimes diferentes. E já que eu entrei nesse tema de 3x10, tá aí o principal motivo para que as pessoas, principalmente em países como o nosso, continuem pirateando com a consciência super tranquila.
E essa é a parte que eu menos tenho que explicar, não? Todo mundo sabe a falta que faz 250, 300, 400 reais no fim do mês. E isso se você comprou um jogo só. Esse é um problema que não existe ou existe em bem menor grau na Europa, Canadá, Estados Unidos, Japão, enfim, deu pra entender. Aqui o problema existe por um motivo bem básico, a tal da precificação. Devs indie geralmente costumam levar em consideração a diferença econômica na hora de pôr o preço por aqui, e é por isso que eu não pirateio jogos indies de jeito nenhum, beleza? A pergunta que fica é, por que empresas grandes, bilionárias não podem fazer o mesmo? Isso não significa que 100% das pessoas que praticam pirataria deixaria de fazer. Não é ilusão pensar isso, mas assim, será que levar em conta a diferença econômica na hora de precificar um jogo por aqui não tornaria a coisa muito mais acessível? Pergunta retórica, porque a resposta é claro, ok? Eu queria falar de GTA 6 e o suposto preço que ele vai custar, mas é futurologia, né? Entretanto, se a coisa concretizar, rapaz, prepara o de novo aí porque vai precisar, tá? Agora, o que acabou de acontecer foi que a Nintendo simplesmente decidiu do nada, sem aviso prévio nem porra nenhuma, aumentar seus jogos em 50 reais. Todos eles. Tears of the Kingdom, por exemplo, que já custava 350, agora tá 400, filho. É a promoção invertida do mundo Nintendo, né? Não tem jeito. A loucura é ainda maior quando você vê que um jogo de 2014 é portado em 2018 pro console mais novo e em 2025 tá custando 350 reais. O mesmo de Let's Go Pikachu Eevee, também de 18, Odyssey de 17, Mario Kart 8 dos anos 90 e por aí vai. E vocês ficaram muito putos quando eu falei que era a Metendo, não é mesmo? Parece que o pai acertou mais uma, não é mesmo? Ah. Quando eu falei que era Metendo, aí os fãzinhos da Nintendo tudo... Toma aí. Cadeira, mas é quase. E com o principal agravante, na minha opinião, a falta de português na maioria de seus jogos, o que vai acontecer novamente com Pokémon. E apesar da Nintendo não ter exatamente culpa, ela também tem e todos sabemos. Rapaziada, me responde uma coisa, tem argumento pra defender a Nintendo? Eu acho que não, né? Quem me acompanha há um tempo já sabe que o grande jogo da minha vida é Final Fantasy VIII, já falei inúmeras vezes sobre isso e vou continuar falando sempre que possível, tá? Quando a Square Enix lançou aquele remaster em 2019, lembra que não veio em português? Pois é, minha primeira experiência com Final Fantasy VIII foi em japonês, idioma que eu nunca soube falar. Sempre joguei em inglês e não teria o menor problema em acompanhar o jogo assim, mas eu não comprei. Quando eu vejo uma empresa desse porte lançando um jogo, um remake, um remaster ou qualquer merda sem considerar o meu idioma, eu sinto que aquilo não foi feito pra mim, não foi pensado pro Brasil. Eu pirateei o jogo da minha vida, mano. Mandou 10 reais. 3 por 10. Você é Nutelinha, é? Tá sem conta pra pagar pra reclamar de quem reclama de pirataria? Você já reclamou de quem reclama de pirataria? Então não pode opinar. Calma, Ney. Volta pra sua festa. E olha que eu tenho original pro PS1, beleza? Mas a sensação na época foi essa, a decepção. Ah, mas você não tá se achando demais não, Giranha? Ué, mas se eu não me achar, quem vai se achar por mim? É só o idioma, filho, é pedir demais? Pra resumir, eu não tenho coragem, aliás, eu tenho vergonha na cara de calar a minha boca pra defender o indefensável, mano. Com empresas assim, faz o que você achar que deve, beleza? Caguei. Agora, entrar na cena de PCs, a coisa fica muito melhor, porque assim, se você pensar que na média geral o preço de um jogo para PC é menor que nos consoles, na teoria as pessoas teriam menos motivos para piratear, não? É claro que a conta não é exata, mas faria sentido. Até porque o preço para se montar um PC decente é muito maior que pegar um console pronto, certo? Ou seja, se você levar em consideração que a maioria esmagadora tem um PC mid-end, ou seja, aquele PC que até roda os últimos lançamentos, mas daquele jeitinho sofrido, o que você espera que as empresas façam com seus jogos? 1. Lance da maneira mais otimizada possível para rodar em mais PCs. 2. Lance pensando em PCs high-end, ainda que perca público com isso. Ou 3. Inventa de pôr um DRM, um sistema anti-pirataria que custa fortuna e estraga a experiência, fazendo com que o carregamento do jogo demore quase o dobro e cape de 10 a 30% FPS. Pode caçar aí, tá cheio de vídeo comparando o desempenho
desempenho de jogos com de novo e sem. É patético, velho, e quanto mais humilde for o PC, maior a diferença também. Sabia que tem muita gente que prefere esperar a empresa remover o de novo pra poder comprar? Repito, comprar o jogo por conta de desempenho, e tudo por um sistema que não é de graça, mano, custa muito, e claro, esse valor é repassado pra quem compra o original. Pra você ver a bizarrice que é o de novo, o diretor de Tekken 7 anunciou publicamente que o problema de desempenho do jogo era devido ao de novo. E você acha que eles ligam? Não, eles só removem a proteção depois que algum cracker faz a boa de quebrar a proteção, o que pode levar dias, meses ou até anos. Mais uma vez, compreende o que esses caras fazem? Eles prejudicam quem compra o jogo pra manter um sistema que capa a sua experiência, velho, e eles sabem que eventualmente vai ser quebrado, não tem pra onde fugir. Enfim, rapaziada, o CNPJ Jiraiya é totalmente contra a pirataria, já o CPF mandou avisar pra você fazer o que bem entender, beleza? Entre ficar do lado da empresa bilionária e do trabalhador, você sabe exatamente aonde eu tô. Ó, vídeo muito bom, hein, do Jiraiya. Vídeo muito bom, reflexivo, muito informativo, né? Tem coisas que você precisa realmente trazer às claras, né? Para as pessoas entenderem o país que a gente está, o momento que a gente vive, não é? Muitas vezes você vai fazer uma crítica, por exemplo, à Nintendo, o vagabundo prefere te chamar de hater do que abrir os olhos, porque é fãzinho, porque tem um canalzinho que defende a Nintendo. A gente já sabe como é que funciona, né? E aí não necessariamente a Nintendo, aí a gente tá falando de pirataria. Pirataria é muito abrangente, vai para todos os setores, traz pra gente muitas pessoas, muitas empresas, muitas formas de se trabalhar diferentes. Agora, pirataria faz parte do nosso país, ser contra isso é ser contra o que você é. Não adianta você querer se colocar fora desse meio. O nosso país foi moldado em cima de pirataria. Muitos produtos onde a gente consumiu e se transformaram em coisas que a gente ama, veio devido à pirataria. E é como eu falei, cara, se hoje você tem um God of War pra chamar de seu predileto, provavelmente foi por causa da pirataria também. Não que caso você tenha comprado pirata, às vezes você comprou o original, mas a popularização desse jogo, pra ele chegar até você, possivelmente foi por causa da pirataria também. Baianor Não tem mandou como fugir. R$10. Piratear metendo. Do inglês, justice. Do francês, si merci beaucoup. Do italiano, it's me Mario. Do português, por favor, pirateie. Aí, dito.